Então, o tema é aí, Big Data e saúde. Eu acho que eu esqueci de botar o Big Data ali na hora de passar o tema. Então, é mais um panorama, assim, sobre esse tema. Então, aqui está o roteiro da apresentação. Primeiro eu vou falar um pouco de inteligência artificial, depois o machine learning, que faz parte da inteligência artificial, o uso dos supercomputadores, alguns projetos que já estão ocorrendo, alguns que já ocorreram há alguns anos, Big Data, integração de dados, a regulação, né? Que assim como todo medicamento tem uma regulamentação ali, como isso vai entrar na área da saúde, vai afetar a saúde das pessoas, tem que ter uma certa regulação para isso, e da limitação dos algoritmos. Então, esse é o roteiro. Então, falando um pouco da inteligência artificial em si, o que seria a inteligência artificial, né? Então, uma solução de inteligência artificial, ela envolve um agrupamento de várias tecnologias, como redes neurais artificiais, algoritmos e sistemas de aprendizado, entre outros. Então, a inteligência artificial é uma área, assim, grande que engloba várias coisas dentro dela. Então, algumas das características dela, das funções que ela tem, seria o raciocínio, entre aspas, que ela simula um raciocínio, ela permite que ocorra uma percepção de ambiente, uma aprendizagem com base em experiências anteriores, então por erro e acerto, e reforço dos acertos, e também ela tem uma habilidade de análise para tomada de decisão. Então são algumas das capacidades que ela simula ligadas à inteligência. Então, quais seriam as etapas ou competências da inteligência artificial? Autoaperfeiçoamento, reconhecer padrões, reconhecer imagens, e o reconhecer imagens seria um dos pontos mais fortes no momento daquilo que ela pode ser aplicada no momento na área da saúde. Para entender linguagem aberta, escrita e falada, perceber relações e nexos, adquirir raciocínio, desenvolver algoritmos para tomada de decisão que são propostos por especialistas e compreender conceitos. Então, essa estaria no escopo da inteligência artificial. Então, falando um pouco do machine learning, que ele é uma parte ali da inteligência artificial. É uns segmentos ali que possibilitou um dos grandes saltos na inteligência artificial, porque ela surgiu lá atrás, a inteligência artificial lá para os anos 50, 60, mas ficou um pouco no limbo. Então, depois surgiu o machine learning, possibilitou um salto na inteligência artificial, e depois surgiu o deep learning, que foi mais um outro salto. Então, são as etapas de evolução, né, da inteligência artificial. Então, o que seria o tal do machine learning? Então, ele nada mais é do que um método de análise de dados. Ele automatiza a construção de modelos analíticos. É um ramo da IA que é baseado na ideia de que os sistemas podem aprender com os dados, identificar padrões e tomar decisões. Então, algumas definições aqui. Esse termo, machine learning, foi criado em 1959 e foi cunhado por Arthur Samuel, que era um engenheiro computacional do MIT. Então, uma outra definição também do que seria o machine learning, que são algoritmos que recebem dados de entrada e aplicam uma análise computacional para predizer valores de saída, com uma determinada eficácia, identificando padrões e tendências com os dados. Então, ele realiza um aprendizado por experiências prévias. E um ponto interessante de destacar também é que tu precisa de um grande volume de dados para que ocorra esse aprendizado. Tipo, milhares de dados. Quanto mais dados, melhor para poder fazer esse treinamento do machine learning. Então, existem duas grandes áreas dentro do machine learning, entre elas o aprendizado supervisionado e o não supervisionado. Então, falando um pouco do que seria o aprendizado supervisionado. Um conceito muito importante no supervisionado é a informação rotulada. Já existe uma classificação. Como assim? Tu quer ensinar um machine learning a diferenciar pera, uva ou maçã. Tu vai mostrar várias imagens, mas já vai estar definido que tal imagem é da pera, tal imagem é da uva, tal imagem é da maçã. E transportando para a área da saúde, tu pode apresentar, por exemplo, lesões de pele que já estão classificadas entre lesões que são metastáticas, lesões benignas, lesões malignas ou lesões que não
são cancerosas. Então já está definido qual imagem ela está representada pela classe. Essa é a parte mais importante do aprendizado supervisionado. Já existe um rótulo. Então, tu insere os dados que estão relacionados ao alvo do aprendizado, tem um desfecho desejado, seja a resposta certa, é ele acertar, que isso é uma pera, uma uva, uma maçã, ou que isso é uma lesão maligna de pele, e ele vai estabelecer uma relação entre dados e desfechos. E para que isso pode ser usado na prática médica, principalmente para realizar diagnóstico e prognóstico, e dizer se quais são, quão pior ou melhor é o estado do paciente e ajudar a diagnosticar as doenças. E na prática pode ser usado para isso o aprendizado supervisionado. Já o não supervisionado, a principal conceito que tem em mente é que ele tem informações não rotuladas. Não existe uma classificação de informação. São dados brutos e não classificados, e ele tem duas funções importantes, que é clustering e redução dimensional. O que é o clustering? É agrupar por características similares. Então, ele vai pegar todos os dados e vai ver, não, o que isso aqui tem em comum? Aí ele vai agrupar. Não, esses aqui tem tal característica em comum. E para que serve essa função do machine learning? É para encontrar relações e associações que às vezes dificilmente vão ser vistas por um ser humano. Então, falando um pouco do uso de supercomputadores, que é uma área que vai ficar aqui um pouco mais restrita a grandes corporações, né? Porque são supercomputadores, são caros e tal. Então, atualmente, o uso desses supercomputadores de inteligência artificial, eles visam processar um grande volume de informações das mais diversas origens. Só que qual é um dos problemas? Os dados podem estar incompletos, podem necessitar de redigitação e sofrer com erro humano no processo de redigitação. E um outro conflito que existe nisso, né, nessa grande processamento de dados, é a perda de confidencialidade dos dados médicos versus o benefício da troca de experiências, né? Então, o quanto que vale a pena tu fazer isso, apesar de estar tirando a confidencialidade dos dados médicos, que é uma parte muito importante ali da área da saúde. Então, quais são as empresas que estão envolvidas nessa área da IA hoje em dia? A gente tem a IBM, a Microsoft, a Apple, a Google e a Amazon, que são os mais pesados, assim, que conseguem usar supercomputadores para essa área. Então, na prática, o que a gente tem? A gente tem o Watson Health, que é da IBM, que uma das coisas que ele faz, entre várias, o Watson Health é, na verdade, um projeto bem maior do que só inteligência artificial, mas o principal é isso, né? Ele é um projeto da IBM, ele cruza informações genéticas com estudos científicos e artigos, e existe o Watson Oncology para o câncer, que é tipo um Google gigante para a área do câncer ali. Existe o DeepMind da Inglaterra, que o DeepMind ele já vai nessa área ali do aprendizado não supervisionado, porque ele não tem uma programação definida, vou buscar isso para fazer tal coisa, não, ele vai tentar aprender com experiência na solução de problemas. Então é um pouco mais aberto o DeepMind ali. Existe o SIDAX, aqui no Brasil já, da Fiocruz, que ele tem dados de saúde e de políticas sociais, de pessoas que estão no Bolsa Família e em outros projetos sociais, e são dados de 100 milhões de pessoas. E ele tem um sistema para conseguir preservar a confidencialidade dos dados. E existe o EpiGen também aqui do Brasil, que é uma plataforma de vigilância em saúde e estudos genéticos para apoiar o SUS. E então, falando agora um pouco da prática, projetos e exemplos na atualidade. Então, aqui na área da dermatologia, na Universidade de Stanford, um cara chamado Stefan Trum, ele criou um sistema que abrangia 130 mil imagens de lesões de pele para reconhecer essas imagens e as suas características. Em 2015, ele fez uma pesquisa onde ele inseriu 14 mil imagens diagnosticadas por dermatologistas nessas três categorias: benigna, maligna e não cancerosa. E o que ele teve de resultado foi que o sistema teve um acerto em 72% dos casos, enquanto os especialistas acertaram 66%.
estão demonstrando uma superioridade do sistema de inteligência artificial para identificar essas lesões. E ele fez um segundo teste, e daí ele inseriu 2.000 casos já biopsiados, porque as 14.000 imagens ali anteriores eram só diagnosticada por dermatologistas. Aqui a gente já tinha uma biópsia que garantia uma efetividade melhor na aferição e o sistema continuou sendo superior. Já em 2018, a gente tem o DELAD, que ele tinha uma detecção automática baseada em aprendizado profundo para radiografias de tórax. Foi feito na Universidade Nacional de Seul. E o que ele fazia? Ele detectava o crescimento solar anormal. E ele conseguiu superar 17 dos 18 médicos que foram testados, mostrando uma grande eficiência. Já o LINA, que é o Lymph Node Assistant, na área da histologia, que ele analisava tecidos corados para identificar tumores metastáticos de câncer de mama, com base em biópsias de linfonodos. É um projeto do Google AI Healthcare. Então, em 2018 também, ele conseguiu identificar regiões suspeitas que, para o olho humano, já eram indistinguíveis na amostra biopsiada. Então, ele conseguiu ver uma coisa ali que o olho humano não conseguia. E ele conseguiu 99% de eficácia de classificação correta. E ainda fizeram outro teste para ver como ele se saía auxiliando os profissionais, que na prática é isso que, nesse momento, o que mais seria usar inteligência, né, que é para auxiliar. Então, ele conseguiu reduzir em 50% o tempo para análise de lesões suspeitas ao auxiliar os médicos. E uma outra aplicação mais teórica aqui, que foi feita pela USP, com 25 radiologistas, demonstrando imagens de pulmão, notaram que os radiologistas eles levam 1,33 segundos para conseguir diagnosticar uma imagem ali de pulmão para definir uma lesão. E notaram também que é sempre a mesma área do cérebro que é ativada, ou seja, existe já um conhecimento prévio da forma e características das lesões, e isso pode ser transferido para uma inteligência artificial que consiga fazer isso de uma maneira até melhor. Então, algumas críticas. Os algoritmos eles conseguem explicar o know what, mas o não know why. O que seria? A máquina explica o que está acontecendo, mas não explica o porquê. Já o ser humano ele consegue explicar para o paciente ali, o médico, o profissional de saúde, ele consegue explicar o porquê e aliviar angústias. E os artigos que ele diziam que as máquinas nunca poderão confortar o paciente. Só que eu coloquei o ainda porque fica aquela provocação, né? Tipo, até que ponto pode evoluir e isso pode acontecer num futuro distante, eu diria, mas que não é nunca, né? Acho que pode acontecer algum dia. Então, falando um pouco da integração de base de dados e Big Data, o que seria essa Big Data? Bom, aqui a gente tem um gráfico que mostra a geração de dados desde lá de 2009 até 2020. E é um crescimento exponencial, né? E hoje em dia a gente tem algo em torno de 40.000 exabytes, que é, para ter noção do volume de dados gerados, 1 gigabyte é 10 na potência 9, 1 exabyte é 10 na potência 18. Então é um volume gigantesco de dados, embora metade seja de vídeos, estima-se, né? Então, para que tu pode usar o Big Data? Tu pode cruzar todos esses dados de incidência, prevalência, prontuários e outros dados para gerar dados estatísticos que podem prever surtos epidemiológicos ou prescrever ações preventivas. E no panorama geral sobre o Big Data, existe o problema da integração, para integrar diferentes bases de dados com diferentes formas de armazenamento. Existe o problema da confidencialidade, como eu falei antes, e da base de dados para tentar estabelecer uma base de dados comum para poder aprimorar condutas estabelecidas. Então, no Brasil, um sistema único, padronizado, pode ser um trunfo na saúde, porque os dados colhidos podem ser processados pelo SIDAX Fiocruz, que já existe, como eu falei antes, para racionalizar e melhorar a atenção médica no país. E isso teria que integrar dados de vários níveis de atenção da saúde
e dados de notificações de doenças que podem ser processados. Isso é o que pode acontecer, né? Eles podem jogar esses dados e eles podem ser processados para um sistema de vigilância em saúde que vai poder auxiliar na saúde, tipo, de várias maneiras. Então, falando um pouco de regulamentação, que como eu disse antes, né, nos Estados Unidos existe o FBI, que ele já aprovou alguns algoritmos para uso na prática, porém não existem diretrizes universais de aprovação ainda. E o algoritmo, qual que é a questão do algoritmo? Nem sempre ele é criado por um especialista em saúde, às vezes ele é por um programador ou um cientista de dados nessa área. Então isso implicaria que o programador precisa aprender um pouco mais sobre medicina e os clínicos precisam aprender um pouco mais sobre algoritmos para poder usar da maneira correta esses algoritmos, né? Então, se a FDI criasse alguma diretriz para aprovação desses algoritmos, isso poderia criar os requisitos para algoritmos que podem aumentar o número de algoritmos implantados clinicamente. Então, qual seria o problema dessa regulamentação, né? É que muitas vezes esses algoritmos envolvem matemática complexa e o FDI eles têm critérios rígidos de aceitação, precisa ser tudo muito transparente. E também tem o problema da proteção intelectual, que tu pode hesitar, às vezes, em expor exatamente como funciona o sistema, porque outra pessoa pode pegar essa ideia e tu vai perder dinheiro com isso, quem está desenvolvendo e investindo, né? Então, a aprovação fica um pouco dificultada por essa falta de transparência de dados do funcionamento essencial. É uma coisa que pode atrapalhar. Então, de qualquer maneira, é preciso aumentar a transparência a curto prazo para te poder criar diretrizes para manipular e classificar os dados do paciente de uma maneira mais correta, para tornar mais fácil tu dizer se o algoritmo ele vai ser preciso o suficiente ou não. Então, falando um pouco da limitação dos algoritmos, um dos grandes problemas seria a confiança dos pacientes, que eles podem não permitir o uso, porque, como falado antes, se às vezes nem a própria agência regulatória entende como é que funcionam esses algoritmos, às vezes as pessoas podem ficar com receio. E existe um outro detalhe que é, o algoritmo não é perfeito, embora ele seja melhor que um ser humano, ele não é perfeito. Então, tu prefere que uma máquina erre teu diagnóstico ou um ser humano? Aí fica esse dilema, né? E também tem o fato de que dados enganosos podem ser inseridos. Às vezes o algoritmo ele é bom, mas os dados que forem inseridos, eles podem acabar gerando um erro e podem gerar resultados enganosos. Então, por isso é preciso ter uma integração entre médicos e cientistas de dados para diminuir esses erros. Então, o caminho seria definir a qualidade necessária para um algoritmo ser o suficientemente preciso e abordar possíveis fontes de erros na tomada de decisão do algoritmo e admitir onde o algoritmo ele acerta e onde ele erra, os pontos fortes e os pontos fracos, e isso permitiria uma melhor implementação da inteligência artificial na medicina e na saúde. Então, aqui estão as referências que eu usei, e é isso. Obrigado.